Olá, a paz do Senhor a todos, um ótimo dia. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia estar em sua presença. Hoje, dia 19 de janeiro de 2026, e Deus tem uma palavra para a sua vida. Estamos abordando aí uma série de assuntos sobre o tema as doutrinas bíblicas pentecostais, e hoje nós vamos falar de mais um assunto muito importante: decência e ordem no culto ao Senhor. Vamos ver o que a Bíblia Sagrada nos ensina, o que a nossa linha pentecostal nos orienta para nós entregarmos um verdadeiro culto ao Senhor. Amém? Vamos para o texto nesse dia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 26 ao 33, 39 e 40, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem a salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso, pois 2, ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e outros julguem. Mas, se há outro que estiver assentado, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. 31. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Glória a Deus. Um texto bem conhecido do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E esse texto ensina que o culto cristão é um serviço sagrado prestado exclusivamente a Deus, tendo Jesus Cristo como centro e finalidade. Deve ser realizado com gratidão, ordem e decência, evitando tanto o formalismo vazio quanto a desordem racional, para que haja edificação da igreja e liberdade à ação do Espírito Santo. Então, tudo com ordem e decência, evitando o formalismo, a desordem. Para quê? Para que venha a ter edificação da igreja e a liberdade ao Espírito Santo. A liturgia é o conjunto dos elementos que compõem o culto. Quais são elas? Oração, cânticos, leituras e exposição da palavra, ofertas, manifestações do Espírito Santo e bênção final. Não existe culto sem liturgia, e sua finalidade é glorificar a Deus e edificar os crentes. No Novo Testamento, especialmente em Atos e nas epístolas, o culto pentecostal é marcado pela plenitude contínua do Espírito Santo, evidenciada por dons espirituais, louvor, ousadia e poder na pregação. A ordem bíblica é enchei-vos do Espírito, indicando uma experiência contínua para todos os crentes, dependente da ação do próprio Espírito. Então a igreja de Corinto é apresentada como exemplo de um culto rico em dons, porém prejudicado por desordem, causada por dissensões, carnalidade, intemperança e ignorância quanto ao propósito dos dons espirituais. Em vez de edificação, muitos buscavam exibição pessoal, gerando confusão e prejuízo espiritual. Aí que está o perigo do dia de hoje. Muitas pessoas hoje dizem que manifestam os dons para exibição pessoal, para se vangloriar. E aí gera um prejuízo espiritual. Aí vem um culto que não é um culto espiritual, é um culto carnal. E aí vive de rituais para quê? Para se exibir. E a gente sabe que não somos nós que temos que aparecer, mas quem tem que aparecer tem que ser glorificado, quem tem que ser honrado, quem tem que estar em evidência é a operação e o Espírito Santo de Deus.
Então a conclusão enfatiza que os dons espirituais devem ser exercidos com sabedoria, ordem e decência, visando 3 objetivos principais: glorificar a Deus, converter o incrédulo e edificar a igreja. A direção do culto pertence prioritariamente ao Espírito Santo, mas requer cooperação humana responsável, humilde e alinhada com a vontade de Deus, nunca motivada por vaidade ou interesse pessoal. Temos que dar liberdade ao Espírito Santo. Temos que deixá-lo, porque Ele é o dono da igreja e Ele conhece a cada pessoa presente na igreja. Muitas das coisas agimos por emoção, muitas vezes agimos pela nossa emoção, mas não é o Espírito Santo agindo através de nós. Temos que tomar muito cuidado com isso. Liberdade ao Espírito Santo. Os nossos cultos precisam ter essa liberdade ao Espírito Santo, sem exibicionismo, sem carnalidade e sem querer se aparecer, sem querer se exibir. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Temos que entregar um culto assim como João Batista nos ensinou. Que ele cresça e eu diminua. Que ele apareça e eu venha desaparecer, porque é o nome dele que tem que ser glorificado. Oremos, Pai, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço e te exalto. Espírito Santo, toma liberdade nas nossas vidas, nos nossos cultos, e que em nome de Jesus somente o Senhor seja glorificado. Pai amado, guarda-nos, Senhor, meu Pai, da carnalidade, guarda-nos, Senhor, do exibicionismo, mas que em tudo, Senhor, nós vamos refletir a tua glória, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, seu ministério e sua saúde, em nome de Jesus.